Falar do irmão José Maria Barbosa é mais do que falar de uma ovelha, é falar de alguém, é meu amigo, alguém que eu aprendi ao longo da vida muita coisa. Domingo eu pregando eu falei de muitas coisas que eu aprendi com ele. Nós somos mais admirados, guerreiro, valente, não desiste nunca, tem sempre uma esperança. Ao lado do Moacir, Felipe, Eli, essa turma toda, é um dos ícones que essa igreja tem. É um privilégio muito grande que nesse dia 12 de março, José Maria seja o orador oficial desses 25 anos de IBM. Agradeço muito a Deus e sinto-me muito honrado de poder recebê-lo e de poder ouvi-lo com toda a igreja do Senhor que aqui está. Dá um aplauso ao Senhor, porque agora o nome de Deus é graça e paz, igreja do Senhor. Amém. É muita honra para mim, sabe, agora nesse dia, 12 de março, 25 anos da IBM, a pastora Diel me chama de agora nesse dia. Eu até convidei a estourar aqui, mas fazer o que ele toda vez. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero, primeiramente, se o menino achou uma música que eu pedi para ele colocar, por favor, essa música. Se não, enquanto eu não acho aquela música lá, eu vou fazer uma outra. Amém? Muito tempo no canto da igreja, então vou cantar. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. Aleluia.
prometo que não vou demorar muito. Vamos orar pela palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio para podermos estar aqui agora. Por isso, Pai, entrego minha vida nas tuas mãos, a minha voz, a minha canto, o meu viver, o meu dia a dia. Que o Senhor possa estar fazendo assim a tua vontade na minha vida agora, neste momento. E que a tua palavra ela possa ir e produzir o resultado pela qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus. Amém. Pela administração, irmãos, é o poder da palavra. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versos 5 versos. Vamos ler do 21 em diante. Amém? E passando Jesus outra vez no barco, todos acharam? Eu nem perguntei se todo mundo já falou. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, e nada aproveitando isso, antes indo pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar os seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. Amém? Meus irmãos, nós temos aí que é o poder da palavra. A palavra vale muito. O que nós falamos pode nos abençoar muito, mas também pode nos derrubar uma hora para outra. Porque a palavra é muito poderosa, né, como falamos. Muitos de nós temos o hábito de ir religiosamente à igreja, em especial aos domingos. Entretanto, nem todos podemos demonstrar, através da qualidade de vida que levamos, o resultado positivo dessa fé, que faz com que sejamos cristãos verdadeiros. Então, isso acontece muito no nosso meio. Às vezes frequentamos igreja, às vezes vamos todos os domingos na igreja, vamos todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras, né? Mas como colocamos o nosso pé lá fora, não damos aquele parecer que somos um verdadeiro cristão. Igual muitas vezes acontece de pessoas que chegam lá e dizem: eis aí o grande Raimundo, eu quero a igreja, eu quero. Por causa disso é que nós estamos aqui hoje falando do poder da palavra. Diante desse fato, é apropriado refletir sobre o porquê dessa distinção, já que todos temos fé em Deus. E está escrito que o Pai não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11, né? Diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. O Pai não faz acepção de pessoas. É Romanos 2:11.
Para facilitar a nossa análise, vamos partir do exemplo bíblico de Jairo. Procurar esclarecer os motivos que impedem alguns de serem beneficiados com as promessas da vida abundante contidas na palavra de Deus. Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele tinha muito nome, ele tinha poder, tinha tudo. Jairo era como se fosse, como que eu vou dizer aqui? Naamã era chefe da, era uma pessoa muito respeitada também, né? Que foi curado de uma lepra, tomando banho no rio Sul. Assim era Jairo, ficou sabendo que Jesus estava ali, ele disse assim: não, eu tenho certeza que a minha filha pode ser curada se ele simplesmente impor a mão. Ele não pediu Jesus para curar, ele pediu para chegar até lá e colocar as mãos para que ela sarasse e vivesse. Ele é, portanto, um homem religioso de muita fé. Fé essa que ele demonstrava quando sua filha adoeceu e ficou à beira da morte, indo ao encontro do Senhor Jesus, convicto de que ele poderia curá-la. Fez uma coisa que todos nós temos que fazer: ter convicção plena que Jesus pode nos curar, principalmente da lepra do pecado, da lepra da perdição eterna. Jesus pode. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Marcos 5,35. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo a Jairo: não tem mais jeito. Quer dizer, para eles, o Senhor Jesus poderia curar a menina de uma doença, mas ressuscitá-la jamais. Seria impossível. E como muitos que vão à igreja dizem crer em Deus, mas vivem aflitos e sofrendo, pois acham que não há solução para os seus problemas. Eu digo a vocês, irmãos, digo que para os nossos problemas há uma solução, e solução definitiva. É a solução da lavagem do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Amém? Então, há solução. Não devemos falar que nós temos problemas sem solução. Devemos falar sim que nós temos um Deus que soluciona todos os nossos problemas. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos 5,36. Perceba que o Senhor Jesus não deu ouvido. Disseram: esse é o grande segredo, porque é o grande segredo para que a fé possa ou não produzir resultados. A palavra que se ouve, assim como a palavra de Deus traz à existência o que não existe, a palavra do diabo destrói o que existe. No entanto, cada um de nós é livre para decidir a qual palavra dar ouvidos, tendo como consequência disso a escolha de uma vida de vitória ou de fracasso. Então cabe a nós o direito de decidir qual palavra dar ouvido. Se palavras de Deus, se palavras de nós.
É exatamente nesse campo que o diabo trabalha. Ou seja, lançando através de familiares, amigos, palavras de dúvida, desânimo, medo, fazendo-lhe retroceder na fé. E assim desistir de lutar por seus ideais. Jamais desista de lutar por seus ideais. Isso foi o que aconteceu com esta igreja. Hoje, completando 25 anos. Se nós fôssemos dar ouvido às palavras contrárias, nós não estaríamos aqui com essa multidão. Nós não estaríamos aqui com esse tempo, nós não estaríamos aqui desse jeito, ganhando almas. Pastor Ediel começou naquele tempo, nós estávamos no salãozinho alugado, aqui atrás. Nós tínhamos um lotezinho ali, lá, não sei aonde. Eu cheguei e falei para o pastor Ediel, pastor, a Igreja Batista do Arrecima tem um lote lá em tal lugar, assim. Por que nós não entramos em contato com ela para nós comprar aquele lote? Foi a catada minha proposta. Sei lá, em contato com o lote. Aí ficamos orando, colocou na mão de Deus, deixou que Deus agisse nas nossas vidas, na vida da igreja, apareceu esse aqui. Aí nós colocamos aquele por esse aqui. E é isso que nós estamos vendo aqui hoje, 25 anos. Então nós estamos vivendo a felicidade que viveu Esdras. Em Esdras 7:28 diz assim: assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim. Esdras 8:22, a mão do Senhor Deus, todos os que buscam, a mão do Senhor Deus, todos os que buscam para o bem, está sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força, a sua ira sobre todos os que o deixam. Irmãos, não deixemos isso, Deus. Vamos caminhar, vamos ter vitória nessa palavra, vamos andar na presença desse Deus, porque só assim nós podemos chegar até o fim. Foi só assim que nós podemos festejar aniversários. Com a graça de Deus, no dia 6 de fevereiro eu festejei não sei falar, o 67º aniversário. Graças a Deus, porque a honra e glória é do Senhor. Porque até que a mão de Deus tem nos ajudado. Amém? Viver pela fé é ter certeza e convicção de que Deus existe. É capaz e é grande para resolver qualquer problema, ainda que isso pareça impossível aos olhos humanos. Porém, a fé exige uma atitude, caso contrário, torna-se hipócrita, mentirosa, inútil. Portanto, o livramento que deseja e espera só depende de você, só depende de mim. Só depende da nossa vida. Lembre-se, a Bíblia contém os pensamentos de Deus para o homem e para que saiam do papel e se materialize na nossa vida, é necessário crer exclusivamente nesta palavra, ignorando os demais. E foi para isso que Ele nos deixou a sua palavra, para que possamos dar bons frutos e glorificarmos através de uma vida abençoada em todos os sentidos. Amém? Vou contar uma pequena história, irmãos, se der tempo mais uma ilustração. Diz que o grande filósofo, intelectual, precisava atravessar um rio muito grande. E o único jeito de atravessar esse rio era uma canoa de madeira. E o canoeiro ganhava a vida atravessando pessoas naquele rio. Esse canoeiro
remando essa lagoa, essa canoa dele, o filósofo sentado no meio da canoa, perguntou para o canoeiro assim: o senhor conhece alguma coisa de astronomia? Astronomia? Não isso. Como é que é mesmo? Astronomia. Não sei. E então você perdeu uma quarta parte da sua vida. O canoeiro está remando. Daí a pouco o filósofo perguntou para ele de novo assim: e matemática? Vocês conhecem matemática? Também não, nunca fui à escola. O canoeiro virou para ele: você perdeu a outra quarta parte da vida. E foram conversando, e nesse intervalo, o filósofo perguntou para ele assim: e geologia, você conhece? Eu jamais ouvi falar. E nesse intervalo, a canoa bate numa pedra e fura. Aí o canoeiro, tirando a blusa para poder nadar, ele virou o sábio e falou para ele assim: o senhor sabe nadar? Ele falou assim: não sei. Se quiser, o senhor perdeu o seu tempo todo aprendendo tudo isso, né? E daqui a pouquinho o senhor perde aquilo. A dor vai pulou na água e foi embora. Então tem muitas das vezes, muitas coisas, muitas histórias, a sabedoria do homem não tem tanto poder, mas sim a fé do homem, mas sim, né, o agir do homem, o pensamento do homem. A outra ilustração que eu gostaria de falar, é a seguinte: deixa eu ver se eu me lembro dela. Deixa eu lembrar. Fugiu lá agora, não consigo. A outra ilustração é sobre o professor de natação do clube. Ele era professor de natação do clube, já estava. E tinha um senhor que ia toda quinta-feira para nadar. E esse professor, que foi professor de natação, chegava no clube, sentava a borda da piscina, molhava o dedão do pé, subia no trampolim de 3 andares, chegava lá em cima, dava aquele mergulho sensacional. Dava um mergulho para ninguém colocar defeito. E o senhor que ia lá toda quinta-feira, que ele fazia aquilo todas as quinta-feiras, todas as dias, ele sentava na borda da piscina, molhava o dedão do pé, subia o trampolim e mergulhava. Aí perguntou para ele: o senhor não me leva mal não, mas eu sou um pouco curioso. Eu queria saber do senhor por que primeiro o senhor molha o dedão do pé. Alguma simpatia? Eu falei assim: não vou te contar a história. Porque é o certo, eu era professor de natação aqui nesse clube. E nadava. E certo dia eu estava lá em casa, perdi o sono e falei assim: vou dar uns mergulhos. Eu tinha a chave do clube. Eu saí de casa, fui lá, abri, entrei dentro do clube, não enxergava quase nada, porque estava escuro, mas lá, na beira da piscina, tinha um teto de vidro. Eu aquecia a água durante o dia para poder as pessoas continuar nadando. E ele chegou, subiu o trampolim, chegou lá no 3º andar do trampolim, abriu os braços para dar um mergulho. A hora que ele abriu o braço, a sombra da lua fez com que aparecesse a silhueta dele na parede em forma de uma cruz. Aí ele olhou para aquela cruz, ficou olhando a cruz e ficou imaginando, pensando, com os braços abertos e vendo a sombra dele em forma de cruz. E aí ele lembrou de quando ele ia para a igreja, com os pais,
comigo e lembrou do hino que cantava. E começou a cantar o hino superior. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aí ele resolveu descer no trampolim e chegou lá embaixo, pensando naquela cruz, pensando no livro que estava, e continuou cantando. E canta, vamos cantar todo mundo? Vamos! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Lá embaixo do trampolim, ele resolveu descer na piscina para dar uma nadada pela escada. E que ele desce a piscina pela escada, a piscina estava seca. Não tinha água, eles tinham esvaziado a piscina. Aí ele foi para o meio da piscina, enjoelhou no meio da piscina, chorando, orou, agradeceu a Deus e converteu no meio daquela piscina. E falou com aquele curioso assim: foi aqui, então aquela cruz, aquela silhueta da cruz, me livrou da morte eterna e livrou a minha alma do inferno. Então isso é o que aconteceu nessa história. E Jesus está aí para livrar qualquer alma. Jesus está aí para livrar qualquer um que queira ser agora, neste momento, salvo por essa cruz. Amém? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Temos fé. Deu uma forte salva de palmas.